Aproveitamos para agradecer por terem exposto a vossa intimidade, por terem partilhado os vossos desejos mais íntimos, as vossas alegrias e até mesmo as dores. As histórias foram impressionantes, comoventes, trouxeram alguma revolta, mas acima de tudo, e isto ninguém pode negar, serviram de alerta para si. Um alerta para um perigo que anda entre nós, mas que parece um gigante adormecido, que só é apreciado nos momentos em que traz beleza, fartura, desejos sexuais, sexualidade excessiva e satisfação temporária. Tudo isto desaparece quando o veneno que compõe o gigante mostra a sua verdadeira cara. E quer sair, mas o corpo agora não deixa. E vai se espalhando aos poucos, deixando sequelas por onde ela passa. Patrícia Pires já passou por todas as fases da jarda. Desde o procedimento, os momentos áureos, a fama, a liberdade corporal, o corpo perfeito, o alívio financeiro e depois começou a apertar. Ela perdeu tudo. Numa busca desesperada para salvar a sua vida, a jarda deixou de trazer benefícios e quase tirou-lhe a vida. Veja a primeira parte da história contada pela Maria Pedro. A vossa atenção. Fala, a Angola. Agora vou especificar mais, que eu estou a sentir falta de sentir dor. Estou com falta de dor. Chamava atenção por onde passava. O corpo esbelto que exibia despertava muitos olhares. Sessões fotográficas e muito glamour. Uma mulher que era apaixonada por si mesma e que tinha o mundo aos seus pés. Eu gosto bem de mim, eu sou muito minha fã, Daniel, eu tenho um amor próprio, inconfundível assim, um amor próprio incondicional, eu me amo muito. Fama, shows, sucesso nas redes sociais e participação em vários programas televisivos. A jovem aproveitou o seu momento de glória, mas aos poucos sua personalidade foi se mudando e sua história começou a se revelar. Por detrás deste olhar, uma história triste por conta de um procedimento mal sucedido. Esta é a imagem real da Patrícia Pires. Há 9 anos que a jovem luta contra a jarda para sobreviver. Patrícia fez um procedimento cirúrgico nas nádegas para deixar a sua bunda mais avantajada. Só que este mesmo tratamento quase levou a sua vida. Foram 33 operações, mais de 20 ataques cardíacos e 3 transfusões de sangue. Recebeu-nos em sua casa para partilhar conosco o seu atual estado de saúde. Sinto-me bem, né? Estou a 90%, não digo que já estou a 100%. Numa conversa aberta, Patrícia falou dos medos, dos fracassos
e da luta pela sua recuperação depois de ter nascido de novo. Eu acredito que Deus operou porque eu estava mesmo a dar tudo de mim. Fora dos holofotes, a embaixadora da luta contra a Jarda faz revelações da doença que a deixou na ruína. Perdi saúde, perdi família e perdi tudo o que eu tinha. Patrícia Pires foi criada pelos avós paternos. A minha mãe deixou-me quando era bebê e depois não soube mais, não apareceu nem para me registrar. E teve uma infância feliz. Foi boa, sempre fui uma mulher, uma menina muito dinâmica. Aos 13 anos de idade, começou a trabalhar como protocolo em alguns eventos de grande dimensão. Trabalhei com a Karina Silva na KS, na altura, uma agência de modelos, fazia protocolo na Arena Angola. Anos depois, a jovem foi contratada pelo Ministério da Justiça. Trabalhei 6 anos na Justiça. Tirando o Ministério da Justiça, também trabalhei para a Caixa de Previdência da Justiça, que é uma associação mutualista que tem como membros PGR, o Tribunal Supremo e Procuradoria Militar. O que fazias lá? No Ministério da Justiça trabalhava com estatística, na Caixa da Justiça era gestora de projetos e no Centro de Resolução e Resolução de Litígios também trabalhava com estatística e balanços e fazia auditorias, essas coisas. Patrícia formou-se em gestão de empresas e fez várias formações no país e fora de Angola. Olha, acho que tem uma coleção, acho que de por aí 30 e tal formações, 30 e tal diplomas. Porque eu fiz a licenciatura em gestão de empresa na Lusíada, depois fiz a pós-graduação, Bahia, Brasil, marketing empresarial. A jovem casou-se e formou a sua família. Com o passar do tempo, separou-se e passou a ter uma vida liberal. Eu fui casada, casei muito cedo e logo após a separação, com com os meios de amizades, influências, e a pressão social, e foi quando eu criei o meu Instagram. Então queria também tentar chamar a atenção. Linda e mesmo com um corpo de dar inveja, Patrícia decidiu fazer algumas mudanças no seu corpo. Vamos fazer, fica bonito, dá um formato bonito e etc. Em 2015, procedeu à implementação da Jarda numa casa clandestina, onde chegou a pagar mais de 150 mil kwanzas para a aplicação. Apliquei aqui em Luanda com um desses moços jardadores, esses que fazem ginásio, etc. Foram mais de 7 mil ampolas de progesterona. Eu aplicava 100 ampolas por dia. 100 ampolas. Isso já há um tempo atrás. Okay. Hoje eu ouço dizer que aplicam de 200 a 300 por dia. Depois de ter o corpo que desejava, Patrícia sentia-se dona do mundo. No início, tudo muito bonito, as fotografias no Instagram que eu tinha criado, sentia-me bem, bonita, autoestima no auge, okay. Conforme hoje em dia todo mundo está. E com a imagem renovada, exibia o seu corpo e era muito cobiçada. Mas esta alegria durou pouco. A Jarda virou a sua pior inimiga. Longe de mim que isso daria depois tantos problemas. Um ano depois de estar no auge, as complicações começaram a surgir. Tive abscesso primeiro intramuscular, tive uma sepse ou septomia, que é chamada de uma infecção generalizada que se não for controlada a tempos,
pode levar à morte porque afeta a funcionalidade dos órgãos e afeta o sistema imunológico. É tudo isso que eu tive. A aplicação que eu fiz na bunda descaiu até nas pernas. Não sei se reparam, aqui tem cicatriz, abriram. Aqui também abriram. Eu levei 9 cortes. Essa perna estava para ser amputada porque o pus chegou quase até no osso. Ficou internada num dos hospitais da província durante 3 meses e sofreu mais de 20 operações. Felizmente, ela conseguiu sobreviver. Quando eu entrei pela 18ª vez, o doutor cubano lá mandou chamar meus familiares de Luanda para assinar um termo de responsabilidade, porque eu poderia não aguentar o excesso de anestesia e não estava a conseguir travar a infecção. De regresso a Luanda, a jovem voltou a passar mal e foi internada numa das clínicas da capital. Eu internei na Girassol, depois foi na bunda direita que eu tive também um abscesso intramuscular, que é a concentração de pus, porque a progesterona injetada por excesso, com o tempo, vai libertando toxinas no organismo. Voltou para casa e pensou que as coisas estavam a melhorar, mas não tinha noção de que o pior ainda estava por vir. Quando eu retornei, eu logo vi que isso estava, afinal, ela era muito além disso. Começou a afetar o cérebro. Então, e devido à má circulação, por causa da necrose, porque as células ficam mortas, e como afeta a epiderme, a derme e a hipoderme, que é até a terceira camada da pele, então a circulação sanguínea já não é a mesma coisa. Então logo começamos a receber pouco oxigênio até no cérebro. Por isso é que daí vem o termo as jardadas são burras. Isso tem uma explicação na medicina para isso, porque o cérebro não funciona da mesma forma, porque não está a receber oxigênio da mesma forma e o fluxo sanguíneo está afetado. E ali não vão morrer tu, e a uaba. Ninguém mais já bolou. Olhem para a mulher, tão bonita que é, mas com tudo isto que nada vale. Nada vale. No livro da Bíblia encontramos Coelete que diz: vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Uma jovem que tinha o que muitas gostavam de ter: emprego, acesso. Somos ainda um país que muitas vezes o tom de pele fala muito alto para se conseguir uma vaga em algum posto de trabalho, e ela tinha isto. Mas no fim, o demónio apareceu e assumiu-se como prioridade. Vai saber o que nos diz a lei sobre a jarda, tendo em conta o perigo que representa. Será que já temos isto na lei? É daqui a pouco. Já estou de volta. Nesta segunda parte, vamos ao fundo do que Patrícia teve que fazer para não morrer. Para terem uma ideia, Patrícia desistiu do tratamento médico e estudou tudo sobre o corpo humano, sobre cada órgão, para se proteger das consequências da jarda. Vamos agora ver esta outra parte de Patrícia. Fala, Angola. Toda a jardada, se vocês repararem, elas com o passar do tempo criam uma estrutura semelhante, que são os braços muito magros, ficam amareladas. Não sei se já repararam nesse aspecto. Então, toda a jardada que vocês repararem assim já estão doentes, porque a jarda cria uma anemia. Por causa dos efeitos colaterais da jarda, sua mente começou a ser afetada e foi obrigada a abandonar o Ministério da Justiça. Em 2019 já tinha abandonado porque isso já estava a mexer com o meu psicológico, e depois eu disse: pronto, vou decidir fazer o que realmente eu amo a partir de agora. Patrícia acrescenta ainda que passou a desenvolver outras doenças no seu corpo. Podem reparar, se conhecerem outra jardada,
a bunda fica sempre mais quente com o resto do corpo, com o restante do corpo. Essa quentura simboliza uma infecção crônica e inflamação crônica. Desesperada, a jovem decidiu então ir ao Brasil para fazer um tratamento mais eficaz. Fui para o Brasil, voltei, que é para ver se conseguia resolver isso e haver uma remoção da jarda. O que, segundo os especialistas, a quem contactou, não seria possível. Logo de antemão, o médico foi sincero em dizer que não existe retirada para isso, porque isso já misturou com sangue. A jovem teve que se conformar com esta notícia e não imaginava que a jarda trariam ainda mais consequências depois de tudo que já terá passado. Olha, só do meu corpo saíram litros de aguadilhas esverdeadas e amareladas muito tóxicas. Aquilo é o quê? Aquilo é infecção subcutânea que estava acumulada por anos e anos dentro do organismo. Foi para o bloco pela 32ª vez e era uma operação bastante complicada. Eu não tinha mais nem veias para canalizar. Tiveram que apanhar uma jugular, que é uma veia que fica aqui no pescoço, que dá ligação com o cérebro, com o coração. Onde eu apanhava, apanhei, não. Tive que apanhar 3 transfusões urgentes, porque a minha hemoglobina tinha baixado até quase no 4. Praticamente eles não estavam acreditando que eu estava viva ainda, mesmo sem sangue. Depois da operação, ela voltou para casa, mas a sua saúde só piorou ainda mais. Eu fiquei 2 dias, não falava, não conseguia nem mexer a boca, nem o braço, nem nada, praticamente. Paralisou tudo? Paralisei tudo, andava de gatas porque era muita dor, era muito líquido, era muita fraqueza. Estava mesmo quase a morrer porque eu estava a sentir a minha alma a ir embora porque já não tinha mais forças. As consequências da jarda não ficaram por aí. Ascite, esplenomegalia, que é aumento do baço, um aumento extraordinário. E estava com problema nos pulmões. Mais de 20 paragens respiratórias que eu tive em 2022. Afetou o sistema imunológico todo, por isso é que eu estava sempre com hemorragia, estava com aquelas hemorragias que quase saía carne no nariz. Deixei de andar, já não tinha força nos ossos, porque eu também fiquei com osteoporose. Após descobrir que tinha um câncer, determinou que não faria mais nenhuma medicação para superar a doença. Descobri uma coisa que praticamente quase me destruiu o cérebro, mas eu disse também não vai me vencer, porque até agora várias vezes vários médicos disseram que já não tinha solução e eu consegui, porque eu sou mesmo remitente, eu digo não vou morrer agora. Corajosa e confiante em Deus, ela decidiu encontrar sozinha armas para derrubar a sua pior inimiga. O médico mandou-me para um outro hospital, né, que é o hospital onde tratam de pessoas com câncer, que tinha que fazer o outro exame, que é para se começar um tratamento e parar por aí para não evoluir. Eu disse, doutor, não vou fazer esse exame, não vou fazer esse tratamento porque isso vai recuar. No meu corpo isso não vai ficar. Durante um ano, passou a estudar o corpo humano. Tranquei-me num quarto, quase um ano, só saía para tomar sol às vezes, a estudar. Estudei o corpo humano todo, órgão por órgão, estudei ciência, muita ciência, estudei muita filosofia para me ajudar com o psicológico. Fui guiada por grandes sábios da filosofia estoica que viveram de 4 a.C. a 65 d.C., Sêneca, Epicteto e Marco Aurélio. Através da dicotomia do controle, aprendi a abraçar o amor fati, que é amor ao destino, e idealizei o memento mori, que é idealizar a própria morte. Usei-me como cobaia, não falei nada no médico.
teve experimentos que deram errados, uns muito errado, eu não vou revelar, outros deram certo, outros davam errado, outros davam... Não é? Tinha o abdômen um bocadinho avantajado, não é gordura não, mas é mesmo da doença, são as sequelas do que ela andou a usar, mas hoje está bem recuperada. E enquanto se recuperava, recebeu o convite de uma instituição pública para fazer uma campanha de luta contra a Jarda e que ela seria a embaixadora do projeto. Só que até o momento nada se efetivou. Cheguei a Angola, recebi chamada do Ministério da Juventude e Desportos para ser o rosto do combate à Jarda em Angola e foi acertado lá em reunião que, pronto, o Ministério das Telecomunicações, da Saúde, da Juventude, outros ministérios iriam apoiar. E depois de um tempo, tanto é que gravamos o spot, fizemos panfletos e tudo, depois de um tempo não deu em nada. A ativista na luta contra a Jarda está preocupada pelo número de jovens que morrem por causa deste problema. Os familiares das vítimas que não escondessem, não é motivo de vergonha nenhuma, somos todas jovens e todo mundo somos seres humanos e estamos sujeitos a errar. Alerta para que as autoridades levem este problema mais a sério e que todos aqueles que realizam esta atividade de forma clandestina sejam responsabilizados. Só faço um apelo ao Ministério da Saúde que não continue de braços cruzados. Por quê? Porque isso hoje em dia é um problema de saúde pública. Saúde pública, que já se tornou uma febre, fosse considerado crime pela lei, caso fossem pegos. Por quê? Ou aplicados multas para as pessoas que estão identificadas, não é? Sim, para as pessoas aplicassem multas. Por quê? Porque isso leva mesmo à ruína, É o que as pessoas pensam que se não deu problema este ano, o próximo ano, esse problemazinho está tudo bem. Não, isso pode passar de 10, o efeito acumulativo pode passar de 10, 12, 15 até quase 20 anos. Estes são os relatos de uma mulher que precisa de apoios para dar continuidade ao seu projeto, que visa alertar e evitar o aumento de casos de uma doença que já vitimou muitas pessoas. Situações muito complexas, mas de reflexão em grande. Obrigado à jovem que aceitou dar este testemunho. Patrícia pôde, na verdade, ficar descansada, que depois desta reportagem vamos crer que os ministérios que tutelam a juventude e desporto e outros têm aqui uma oportunidade para salvarmos ainda muitas que estão na fila, nesta altura, no Prenda e no Cacenda, para as picas da Jarda. Ainda é tempo de travarmos isto. E os legisladores, os nossos deputados, deviam começar a olhar para este fenómeno, como já tínhamos dito durante a semana passada, constar nos nossos normativos e tentar direcionar. Porque se esse medicamento entra, é porque alguém permite. Casos como estes estão previstos na lei? Não sei. Vamos saber com a jurista Delfa Kussei, que vai nos explicar como é que a lei angolana está a ver este caso ou não. Fala, Angola. No nosso ordenamento jurídico não temos uma lei propriamente que regula a matéria de procedimentos estéticos, mas temos um conjunto de regras, de leis dentro do nosso ordenamento jurídico que tutelam e protegem o bem-vida, que é o bem jurídico maior aqui em causa, uma vez que está comprovado que de facto a Jarda, a longo ou médio prazo, tem efeitos nefastos, não é? E coloca em causa a vida das pessoas que
adotam este tipo de procedimentos. Por um lado, há o exercício ilegal da profissão, porque grande parte deste tipo de procedimento é feito em locais inapropriados, ou seja, as pessoas que exercem ou que praticam tal ação não estão habilitadas para o exercício da profissão, logo incorrem já num crime de exercício ilegal da profissão, porque não são médicos esteticistas, não têm qualquer tipo de habilitação que lhes permita o exercício desta atividade. Do outro lado, nós temos a questão do consentimento. O consentimento, aqui nesse caso, as nossas compatriotas que procuram esses serviços dão o seu consentimento, que é um consentimento autorizante. Entretanto, esse consentimento não pode sobrepor-se ao bem jurídico maior que a vida. E nós temos a Constituição da República de Angola, enquanto lei magna, que determina que o Estado angolano protege a dignidade e a vida humana. Logo, nenhum tipo de atividade, nenhum tipo de ação pode condicionar o bem-vida, que é um bem inalienável, intransmissível, portanto deve ser protegido a todo custo. Dali que eu penso que há toda a necessidade dos órgãos de polícia, dos órgãos judiciais, sim, colocarem mãos nessa situação para se começar a desencorajar, quer seja as pessoas que procuram o serviço da Jarda, quer seja as pessoas que praticam o exercício dessa atividade ao arrepio daquilo que é a lei. A nossa lei não prevê, mas é preciso, senhores deputados, legisladores, é preciso verem essa situação. Podemos não dizer que a Jarda torna-se um caso de saúde pública, mas não temos noção, nas 18 províncias que compõem o nosso território até agora, o número de jovens que recorrem em Luanda, e há províncias como Huambo, Huila, Benguela, que já começam a ter também jardadores. Normalmente são homens. E aí dissemos, isto começa a se tornar muito alarmante. Porquê? Não há emprego. E estes factos da Jarda, em bons casos, é uma forma dessas jovens se despertarem na sociedade e ganharem algum. Porque é o que fazem. Umas tantas não. Mas o exemplo de Patrícia, podemos estar atentos. Porque senão depois vamos ficar num descontrole total. Aliás, em África, as nossas mulheres já são jardadas naturalmente. Só não sei se o demônio aterrou no Prenda e no Cacenda e lá todo mundo vai a correr para buscar mais uns bluetooths para convencer os papoites da massa. Termina assim a nossa série de reportagens sobre a Jarda. Nos próximos meses vamos trazer outro tema para lhe apresentar e analisarmos com o nosso público que é fiel a este programa. Eu volto já já.